O Ministério das Finanças de Israel, agora nos destaques internacionais, projeta que a guerra entre o país e o Hamas persista até fevereiro, pelo menos. Em um relatório divulgado ontem, há a previsão de gastos de 14 bilhões de dólares com a incursão contra o grupo terrorista. Ainda ontem, no parlamento israelense, parentes de reféns do Hamas protestaram contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, pediram maior empenho do governo para liberação dos reféns. Até agora, a gente não tem um número preciso sobre quantas pessoas ainda estariam em poder do Hamas. Mais de 100. Agora, esse número já variou muito, até porque não há números precisos também conclusivos de quantos teriam morrido durante esses ataques promovidos pelas forças de Israel. Enquanto isso, a gente continua contabilizando mortes de civis, mortes de mulheres, de crianças, que em nada tem a ver com isso. A gente continua acompanhando aquelas pessoas que tiveram de se deslocar para o sul. Depois, o sul da faixa de Gaza começou a ser fortemente bombardeado e atacado também. Essas pessoas começaram a se deslocar novamente para o norte, que é uma área completamente tomada, completamente bombardeada, vivendo em meio a escombros, porque é dessa maneira que algumas pessoas, algumas não, centenas de pessoas estão morando sem nenhuma condição mais própria de vida, sem nenhuma dignidade, com ausência de qualquer estrutura básica de saneamento, com muita dificuldade para conseguir água e alimento, dependendo 100% da ajuda humanitária que chega pela ONU. Então é terrível, é catastrófica a situação que a gente vê na faixa de Gaza e sem uma perspectiva de melhora para a vida dessas pessoas nos próximos 2 meses, pelo menos. Acabamos de falar aqui, essa é a previsão do próprio governo de Israel. Não há essa perspectiva. Contabilização de mortes, a gente já passou de 20 mil, mas também é um número muito difícil de ser aferido, porque são números trazidos pelo próprio Ministério da Saúde do lado palestino, mas que também tem controle do Hamas. A gente fica sempre com os números da ONU, mas a ONU leva esses números em consideração. A ONU fala em mais de 20 mil mortos, somando os dois lados, o que é muito trágico. E aí a gente está falando de crianças, repito, mais da metade desses mortos, crianças, adolescentes e mulheres. E mais de 1.700.000 pessoas que tiveram de sair das suas casas com deslocamento forçado, que também é considerado um crime de guerra. Não sou eu que estou falando, é a lei de guerra. Né? Guerras têm leis, a gente falou amplamente sobre isso aqui, e essa é uma delas. Quando você força um deslocamento dessa população em massa, e elas não têm para onde ir, elas não têm para onde escapar, elas não podem passar. Elas estão confinadas, exatamente, e lançadas à própria sorte.